Existem lugares no mundo onde o mapa parece desistir de fazer sentido, onde a linha que separa a terra do céu se dissolve em névoa e o oceano se ergue como uma parede de basalto escuro, vigiando cada passo, cada respiração, cada tentativa humana de permanecer. Não se trata apenas de distância, é outra categoria de existência. Um território onde a própria ideia de fronteira perde o significado porque não há vizinhos. Não há estradas que levem a algum lugar familiar. Há apenas o Atlântico Norte, eterno, faminto, batendo contra rochas que testemunharam 1000 anos de resistência silenciosa. As Ilhas Faroe. 18 pedras vulcânicas espalhadas entre a Noruega e a Islândia, como se alguma mão colossal as tivesse jogado ao acaso sobre as águas mais traiçoeiras do planeta. Elas não pediram para ser habitadas, e, talvez, essa seja a primeira lição sobre quem vive aqui. Ninguém chega por acaso, ninguém fica sem uma razão profunda, quase irracional, para pertencer a este pedaço de terra. Olhe para o horizonte. O que você vê não são colinas suaves ou praias convidativas. São penhascos negros que caem em direção ao mar como lâminas, colinas verdes que sobem até onde os olhos alcançam, cobertas por um manto de grama que luta contra o vento a cada segundo. E árvores quase não existem. Os ventos que carregam o sal do oceano há séculos fizeram o trabalho de um inquisitor paciente, eliminando tudo que ousasse crescer demais, elevar-se demais, desafiar a ordem natural deste lugar. O que resta é uma paisagem nua, honesta, brutal na sua beleza. E o tempo? O tempo aqui não é medido em horas, é sentido na pele. É uma entidade viva, caprichosa, quase maligna na sua inconsistência. Os faroenses dizem, com um humor seco que só quem sofre pode entender: se você não gosta do tempo, espere 5 minutos. A frase soa simples, mas carrega dentro dela séculos de resignação. Numa tarde, o sol pode surgir brevemente, apenas para ser engolido por névoa densa minutos depois, enquanto a chuva bate horizontalmente impulsionada por ventos que transformam guarda-chuvas em lembranças inúteis. Não há previsão que resista à realidade destas ilhas. Não há meteorologista que não aprenda, cedo ou tarde, a humildade. Mas é no jogo de luz e escuridão que a alma deste lugar se revela de forma mais profunda. No verão, o sol recusa-se a se pôr. Há uma luz dourada, etérea, que permeia tudo até de madrugada, criando uma sensação de sonho prolongado, de eterna tarde de domingo, onde o tempo parece suspenso. As montanhas ficam banhadas por um brilho que não pertence a este mundo, e quem vive aqui aprende a dormir com cortinas grossas, ou não dorme, porque o corpo humano não foi feito para tanta luz, tanta vigília. E então vem o inverno, a vingança do escuro. Meses em que a luz é uma visita rara, um convidado que chega tarde e parte cedo. Você acorda na escuridão, trabalha na penumbra, volta para casa na noite completa. O céu, quando despeja sua fúria, traz consigo tempestades que fazem as janelas tremerem e as paredes parecerem finas demais. A escuridão não é apenas ausência de sol, é uma presença densa, palpável, que molda a psique daqueles que a suportam ano após ano. E ainda assim, eles ficam. Eles sempre ficaram. Para entender por quê, precisamos viajar 1000 anos atrás, o século IX, a Era Viking. Homens do norte, navegadores cuja coragem ou loucura a história ainda debate, encontraram estas rochas inóspitas e viram nelas algo que outros não veriam: possibilidade, território, lar.
Eles trouxeram consigo uma língua, o nórdico antigo, que através de isolamento quase absoluto evoluiu para algo único no mundo. O feroês, uma língua viva que soa como um murmúrio de deuses antigos, como pedras rolando em um vale distante. É a voz destas ilhas feita a palavra. Essa identidade linguística não é mero detalhe cultural, é a fortaleza invisível que mantém este povo unido. Porque ser faroense não é apenas morar aqui, é falar esta língua que o mundo quase esqueceu. É carregar dentro de si a história de pessoas que sobreviveram não apesar da isolação, mas por causa dela. Eles aprenderam que quando o mundo externo ignora sua existência, a resposta não é desaparecer, é gritar mais alto, na sua própria voz. Houve um momento, não muito distante, que simboliza essa ferocidade identitária de maneira quase poética. O Google Tradutor, aquela ferramenta que promete conectar línguas e povos, simplesmente não oferecia o feroês. Milhões de idiomas e dialetos, mas este, falado por 50 mil almas no meio do Atlântico, não merecia espaço nos algoritmos. A resposta dos faroenses não foram as redes sociais reclamar, não exigiram que uma corporação americana resolvesse seu problema. Eles resolveram sozinhos. Voluntários, linguistas, professores, pescadores aposentados começaram a gravar vídeos e áudios, construindo do zero sua própria base de dados digital. Uma língua que o mundo considerava irrelevante demais para existir online, eles digitalizaram com as próprias mãos, não por conveniência, por sobrevivência cultural. Porque abandonar sua língua seria abandonar sua alma, e essa é a única derrota que um faroense verdadeiro não aceita. A Dinamarca sabe disso. Tecnicamente, estas ilhas pertencem ao reino dinamarquês. Mas a palavra pertencimento aqui exige aspas. Os faroenses têm sua própria bandeira, o Merkid, com sua cruz vermelha e azul que lembra as águas e o sangue derramado nestas rochas. Tem seu próprio governo, suas próprias leis, seu próprio espírito inabalável. Eles não são dinamarqueses, são faroenses que, por uma série de acordos históricos, compartilham um soberano. A diferença é sutil para forasteiros, mas fundamental para quem nasceu ouvindo o som do vento contra as janelas de turfa. E é essa coesão, essa necessidade de união imposta pela geografia, que cria uma das sociedades mais surpreendentes do mundo moderno. $50.000 pessoas. É o tamanho de um bairro modesto em qualquer capital latino-americana. Mas aqui é um país inteiro. Um país onde todo mundo conhece todo mundo, ou conhece alguém que conhece. Onde a confiança mútua não é um ideal utópico discutido em congressos, é a única forma viável de existir. Imagine uma sociedade onde as portas permanecem destroncadas, não por ingenuidade, mas porque não há necessidade de trancá-las. O crime, neste sentido urbano que conhecemos, praticamente não existe. Não há favelas, não há becos perigosos, não há essa camada constante de medo que parece acompanhar a vida nas grandes metrópoles. Uma criança pode andar sozinha pela estrada sem que pais entrem em pânico. Um carro pode ficar com as chaves na ignição e ninguém rouba. E o primeiro-ministro? Ele tem um número de telefone público. Qualquer cidadão pode ligar, pode reclamar, pode sugerir, pode, teoricamente, conversar com o líder de seu país enquanto cozinha o jantar. Essa proximidade entre governante e governado não é democracia em teoria, é democracia como respiração, como única forma de organização possível quando todos dependem de todos. Mas não se engane, não é um paraíso ingênuo.
É uma civilização que escolheu conscientemente o que preservar e o que descartar. As casas com telhados de grama não são decoração turística, são herança funcional, onde a terra e a vegetação formam isolamento natural contra o frio e a umidade, criando uma arquitetura que parece brotar do próprio chão. A dieta, ela carrega segredos de sobrevivência que fazem o estômago de forasteiros revirar. Skerpikiot, carne de carneiro fermentada pelo vento, pendurada em cabanas expostas aos elementos por meses, até que o tempo e o ar salgado transformem-na em algo que só quem nasceu aqui consegue apreciar. Não é gourmet, é necessidade convertida em tradição. E há a dança em cadeia faroesa, o chain dance. Uma prática que remonta aos vikings, onde homens e mulheres se ligam pelas mãos em uma fileira que pode se estender por salões inteiros, pulando e batendo os pés no chão enquanto cantam histórias que duram dezenas de minutos, às vezes horas. Agora, você pode olhar para este arquipélago de 18 ilhas e pensar: como? Como 50 mil pessoas mantêm uma vida moderna no meio de nada? A resposta está debaixo das montanhas, literalmente. Os faroenses não deixaram que a geografia os vencesse. Enquanto outras nações isoladas resignam-se à fragmentação, eles escavaram. Mais de 20 túneis atravessam montanhas inteiras, conectando vilarejos que antes eram separados por penhascos intransponíveis. E quando montanhas não bastavam, eles foram mais fundo. Túneis submarinos, alguns dos mais profundos do mundo, ligam ilhas distantes sob o leito do oceano. Motoristas atravessam o Atlântico sem molhar os pneus, descendo em espiral por quilômetros de concreto iluminado sob toneladas de água salgada. E dentro desses túneis submarinos, há algo que parece quase surreal: rotatórias. Sim, rotatórias subaquáticas, funcionando perfeitamente, com pavimento liso e sinalização clara, projetadas não para impressionar turistas ou ganhar prêmios de arquitetura, mas para resolver um problema de tráfego de forma lógica, eficiente, quase modesta. Essa é a essência do pragmatismo faroês. Não há vaidade nessas construções. Há necessidade pura, inteligência aplicada e uma recusa silenciosa em aceitar que o isolamento deva impor limites. A vida moderna aqui surpreende pela sua normalidade. Internet estável, um aeroporto funcional, balsas que chegam e partem com precisão germânica. Hospitais, escolas, universidade, tudo o que uma sociedade contemporânea precisa. Mas com uma diferença peculiar. Em todo o arquipélago, existem apenas 9 semáforos. 9, numa nação inteira, porque o tráfego não exige mais, porque a escala humana aqui não é um conceito romântico, é a realidade física da existência. Essa infraestrutura não existe por acaso. Ela é sustentada por uma das economias mais robustas e, paradoxalmente, menos conhecidas da Europa. O oceano, sempre o oceano, a base de tudo.
A sociedade faroesa inteira respira através da pesca, mas não apenas da pesca artesanal de imagens pitorescas. Estamos falando de uma indústria de aquicultura de salmão que compete globalmente. Eles controlam quase toda a cadeia de valor, desde a colheita nas águas frias do Atlântico Norte até a exportação para os mercados mais sofisticados do mundo. O salmão faroês chega à mesa de restaurantes em Tóquio, Nova York, Paris, e o dinheiro retorna para estas ilhas, transformando rochas vulcânicas inóspitas em uma das sociedades mais prósperas do planeta. Falemos de números, porque às vezes os números contam histórias que palavras não conseguem. A renda média anual aqui ultrapassa $60 mil, mais do que a própria Dinamarca continental. O desemprego? Abaixo de 3%. Em um mundo onde taxas de 15% e 20% são normais em muitas nações desenvolvidas, os faroeses operam quase em pleno emprego. Não há mendigos nas ruas de Tórshavn, não há favelas escondidas, não há aquela sensação de precariedade que acompanha até as economias mais ricas. Mas riqueza sem custo não existe, e o custo de viver no fim do mundo é medido em preços que fazem os olhos arregalarem. Quase tudo deve ser importado: frutas, grãos, eletrônicos, roupas, materiais de construção. Tudo vem de navio, atravessando mares hostis, pagando taxas de transporte que multiplicam preços. Um simples abacate pode custar o equivalente a um salário mínimo de alguns países. Uma refeição modesta em restaurante dói no bolso de visitantes acostumados a preços continentais. Os faroeses aprenderam a viver com menos variedade, a valorizar o que produzem localmente, a aceitar que a abundância de escolha é um luxo que a geografia não permite. E há outra ferida demográfica, mais silenciosa, mais profunda que os preços: a disparidade de gênero. Há significativamente mais homens do que mulheres nestas ilhas. O motivo é triste na sua simplicidade. As mulheres jovens partem. Vão estudar para Copenhague, Oslo, Londres. Encontram oportunidades, carreiras, uma vida com mais luz, mais calor, mais possibilidades. E muitas não retornam. O resultado é um vazio que não pode ser preenchido por políticas públicas ou incentivos econômicos. Para construir famílias, para ter filhos, para simplesmente não envelhecer sozinho, muitos homens faroeses olham para fora e encontram parceiras no Sudeste Asiático, Tailândia, Filipinas. Mulheres que deixam climas tropicais, praias de areia branca e sol eterno para virem parar neste lugar de penhascos negros e invernos sem luz. Hoje, mais de 300 mulheres destas regiões vivem nas Ilhas Faro. 300 histórias de adaptação extrema, de choque cultural brutal. De aprender a cozinhar com ingredientes que nunca viram, de atravessar meses de escuridão após uma vida sob sol tropical, de aprender uma língua que soa como vento em cavernas. Algumas florescem, outras partem, mas todas representam uma das migrações mais improváveis do mundo moderno. O encontro entre o trópico e o ártico, entre o budismo e o luteranismo nórdico, entre palmeiras e geleiras em miniatura. É um experimento social que nenhum governo planejou, mas que está redefinindo a composição étnica e cultural desta nação minúscula. Mas nem tudo que define os faroes cabe em narrativas de superação e união. Há sombras, há tradições que o mundo moderno olha com horror. A caça de baleias. O Grindadrap. Para entender, é preciso suspender o julgamento por um momento e olhar através dos olhos de quem nasceu aqui. Por séculos, quando as colheitas falhavam, quando o inverno se estendia demais, quando a única proteção contra a fome era o oceano generoso, baleias piloto encalhadas nas baías representavam a diferença entre vida e morte.
A carne alimentava famílias inteiras. A gordura iluminava noites escuras. Não era esporte, não era turismo de aventura. Era sobrevivência pura e simples. Hoje, a sociedade faroesa não precisa mais da carne de baleia para sobreviver. É economicamente irrelevante. Mas a tradição persiste, enraizada em uma identidade que confunde herança cultural com necessidade contemporânea. Para os faroenses defensores, é um direito histórico, um vínculo com os ancestrais, uma celebração comunitária onde toda a aldeia se reúne nas praias. Para o mundo externo, é uma barbárie desnecessária, uma mancha de crueldade em uma civilização que de outra forma parece idílica. A verdade, como sempre, habita o espaço doloroso entre essas duas verdades. Porque identidade não pode ser um escudo contra a evolução moral, e progresso não pode ser imposto sem compreender a profundidade do que está sendo pedido para ser abandonado. O Grindadrap continua. As baleias continuam a morrer em águas vermelhas nas baías faroesas. E a controvérsia internacional continua a arder. Mais uma camada de complexidade neste povo que o mundo acha que entende, mas raramente conhece de verdade. Há também uma sabedoria surpreendente na forma como os faroenses lidam com outra força do mundo moderno, o turismo. Enquanto nações inteiras prostituem paisagens naturais em nome de receita, enquanto cidades históricas são engolidas por aluguel de curta temporada e centros históricos se transformam em parques temáticos para selfies, os faroes escolheram outro caminho. Eles fecham áreas, sim, fecham, propositalmente, temporariamente. Quando uma trilha, uma montanha, uma praia recebe mais visitantes do que o ecossistema suporta, o acesso é suspenso. Não para sempre, mas pelo tempo necessário para que a terra respire, para que a grama se recupere, para que as aves marinhas não abandonem seus ninhos. É uma postura de responsabilidade ambiental que parece radical apenas porque o resto do mundo se comporta de forma insana. Priorizar sustentabilidade sobre lucro imediato, nesta era, é um ato revolucionário. E os faroes, com sua população de 50 mil, mostram ao mundo de 8 bilhões como a escala humana pode ser uma vantagem, não uma limitação. Pense no que significa ser deste lugar. Acordar sabendo que a tempestade pode cancelar sua viagem, que a escuridão do inverno pode afetar seu humor, que um único erro de cálculo no mar pode custar a vida de quem você ama. Significa saber que seus filhos crescerão falando uma língua que bilhões nunca ouvirão. Significa confiar que seu vizinho não roubará sua propriedade, não porque haja câmeras ou policiais, mas porque a confiança é a moeda mais valiosa desta economia emocional. Significa olhar para fora da janela e ver o mesmo oceano que seus trisavós viram, o mesmo vento, os mesmos penhascos, e sentir no fundo dos ossos que pertencer a este lugar é um privilégio pesado, uma responsabilidade silenciosa, um ato de amor quase religioso pelo território que te escolheu tanto quanto você o escolheu. As Ilhas Faroe não são um destino turístico, não são um case de sucesso econômico para ser copiado, não são uma utopia nem uma distopia. Elas são uma resposta humana a um desafio geográfico extremo. Uma prova de que civilização não requer milhões de habitantes, de que modernidade e tradição podem dançar juntas sem que uma pise os pés da outra, de que é possível ser próspero sem ser populoso, ser avançado sem ser arrogante, ser isolado sem ser sozinho. No fim, quem vive aqui não vive no fim do mundo, vive no centro de um universo particular, com suas próprias leis, seu próprio tempo, sua própria luz. E talvez, ao observá-los, nós que vivemos em cidades de milhões, engolidos por ruído e pressa e anonimato,
talvez sejamos nós os que vivemos na periferia da experiência humana. Talvez o fim do mundo seja, na verdade, um novo começo de entendimento sobre o que realmente importa. Se você gostou desta jornada, deixe seu apoio e inscreva-se para continuar explorando os horizontes mais profundos da Terra. Até o próximo vídeo.